Que bom, né? Que gostoso. A gente está lançando um novo filho, a gente fazer a rede 98 crescer e fazer um produto que, com tanto carinho, né? São tantos profissionais que estão por trás disso. Eu acho que já foi falado ao longo da programação, eu tenho ouvido a rádio praticamente o dia inteiro, desde cedo. Você fala muito bem sobre o conceito que a gente bolou aí ao longo desses últimos meses para chegar no que a gente está chegando agora, que ainda não é nem perto do que a gente quer chegar, né? Mas a gente tem um target, né, Luiz? É só o começo, né? Eu brinco que, assim, a 98 ela nasceu com o conceito da gente buscar a união e o diálogo, sempre, em cima de todos os temas. Quando a gente enxerga no mercado uma oportunidade de trazer um produto que vai defender, de fato, os interesses de Minas, né? A gente fazer Minas Gerais, projetar ela para ir além das montanhas, em todas as suas verticais econômicas. A gente não está falando apenas para o empresário, a gente está falando para todo o mercado de trabalho. E a gente tem a obrigação de apresentar todos os grandes feitos que ocorrem dentro de Minas Gerais, que fazem parte tanto dos empresários quanto também de todo o trabalhador, toda a força que o mineiro emprega dentro de tudo que é feito aqui em Minas Gerais e que tem se despontando. E a 98 News ela vem cobrir exatamente esse propósito, de mostrar que não existe essa divisão que foi pregada por muitos anos entre patrão e empregado. Isso é uma união, é necessário uma união, um não vive sem o outro. E a força econômica ela é necessária ser bem dita e de forma no qual todos nós nos orgulhamos. Se há uma divisão no qual a gente precisa ter mais atenção, eu acho que é entre o povo e os políticos, porque, de fato, eles vêm atrapalhando em vários momentos a vida e o desenvolvimento do nosso Estado, no qual a gente busca ter aí uma ascensão frente às outras federações. E Minas Gerais é um mercado maravilhoso, os mineiros, né, um povo extremamente acolhedor. E a gente, com todo esse sotaque que a gente adquiriu ao longo dos anos com a 98, a Rede 98, a 98 Mãe, a gente enxergou que existia, sim, uma grande oportunidade de ir além. Falar de pautas que são da área econômica, da área política e na área cultural, na área que faz né, todo o conceito do nosso estado, da nossa cidade, mas com um sotaque melhor, com um sotaque mais agradável, sem ser um ar professoral, ser uma linguagem mais leve, mais suave e, ao mesmo tempo, também interessante, que faz com que as pessoas consigam acessar temas no qual antes elas não faziam ideia, por exemplo. Uma coisa interessante, Rodrigo, uma das coisas que fazem parte do DNA da 98 e que até ela começou a recuperar agora é uma rádio que de repente começou a tocar rock quando ninguém mais tocava rock. E muita gente falava assim, esse trem não vai dar certo, eu sei que isso saiu da sua cabeça, eu vou pedir para você contar como isso funcionou, mas nós montamos aqui a 103.3 e começamos a testar, para testar transmissor e tal, botamos a playlist da 98 nela. Pronto, cara, caiu nas graças de todo mundo. E agora que a gente está lançando o projeto a que se destinava esse dial 103.3, a gente está tendo que lidar com muita gente reclamando. Cadê minha música que estava aqui, que eu gostava, né? Isso aí, problema, a gente vai ter que explicar que está na internet. Bom, né? Então. Assim, cara, o rock foi uma coisa que ele fez parte da minha vida. E eu gosto muito do estilo musical. Eu gosto dos outros estilos também, mas o rock, ele, de certa forma, ele se conectava sempre muito mais comigo. E, inicialmente, na 98, a gente queria fazer uma emissora que ela fosse talks, e não musical. E como tinha que tocar música nos horários no qual a gente não tinha uma programação talks, a gente falava, cara, vamos colocar algo que nos difira das demais. Então, como que eu conseguiria criar uma programação que, quando a pessoa ouvisse apenas a música, ela se conectasse diretamente a gente e que desse aí também um valor agregado, porque eu acho que o rock ele é democrático, ele não pertence a uma classe apenas, ele é extremamente democrático. É música boa, né, cara? Música feita por bandas. E quando a gente fez o projeto da 103.3, o Jonas, que é o nosso diretor artístico, que tem uma visão maravilhosa, musical, um conhecimento absurdo de música, fez aí parte do Grupo Globo por muitos anos, e que a gente teve a felicidade de trazê-lo para cá, ele bancou esse negócio do rock de uma forma única e de uma forma tão séria que ele levou ao ponto de deixar inúmeros fãs que ficaram totalmente órfãos aí de uma emissora como a 103.3 se posicionou. E ele foi migrado agora para o digital. Então, a gente tem aí uma oportunidade, naturalmente, isso vai evoluir em termos de tecnologia, de melhorar a acessibilidade, o acesso para as pessoas, para uma playlist tão especial quanto a 103.3 nos blindou, a gente não vai perder ela, a gente vai simplesmente migrá-la e as pessoas terão a possibilidade de assistir ela, ouvir ela no digital, aí dentro dos aplicativos, na nossa plataforma, enfim.
Hoje alguém me escreveu falando sobre isso, eu falei, porque realmente meu coração também está partido, o do Jonas está partido, de todo mundo que fez parte aí desse processo, dessa playlist. A gente ama rock, então assim, a gente vai sempre querer o máximo possível, mas a gente entende que esse conteúdo ele é mais relevante, ele é mais importante no que diz a uma plataforma de rádio. O rock, a música, não só o rock, ele é acessível hoje em outras plataformas. Tem que poder ser ouvido a hora que quiser também, né? E a notícia é o momento, então a gente tem que fazer esse equilíbrio mesmo. É isso aí. Meninas. Primeiramente, é uma honra para mim estar aqui. Hoje é meu primeiro dia, minha estreia. O meu também, sabe? Fiquei nervosa de estar aqui dividindo bancada com essas pessoas. Parabenizar, claro, pela rádio, pela iniciativa de vocês. Como é que surgiu essa ideia, né? Porque o grupo já é extremamente conhecido em todas as plataformas, mas essa ideia do All News para falar de Minas por mineiros, porque a sensação que eu tenho como ouvinte também é que as rádios All News, muitas vezes, elas vêm com um sotaque paulista ou com um sotaque carioca, que não fala do mineiro pro mineiro. Você também sente raiva quando eles dão notícia do trânsito lá da Paulista, por exemplo? Sinto. Eu falo, gente, mas o que eu tenho a ver com isso aqui? E agora a gente vem com um outro foco, né? A ideia é a gente trazer, somar. Minas Gerais é um estado que produz muito boas rádios. De forma alguma eu vou demeritar os concorrentes. Eles são rádios que são extremamente relevantes, bem feitas e com profissionais extremamente qualificados. Então, para poder entrar com um produto novo, não poderia ser algo, né, que não trouxesse aí algo de relevante para a nossa audiência. Que a gente sabe que só o nome não vai carregar esse peso ao ponto das pessoas quererem ouvir a 98 News. Então, primeiro a gente entendeu esse lance de fazer uma rádio que vai defender bem o estado de Minas Gerais, a economia mineira, o desenvolvimento do nosso estado. E quando a gente fala de desenvolvimento, ele vai em todos os âmbitos possíveis e imagináveis, não só econômico, cultural, artístico. A gente tem inúmeras verticais em Minas Gerais que são riquíssimas, a gastronômica, que eu sou um fã, acho que todos nós somos fãs. Todo mundo ama. Então a gente tem esse propósito de trazer para o nosso ouvinte o que tem de melhor em Minas Gerais e também explicar os principais desafios e problemas dos nossos segmentos. Acho que isso que falta, um veículo que traduzisse um pouco o mercado com sotaque mineiro. A gente naturalmente vai falar do mercado internacional, do mercado nacional, mas o mercado de Minas ele é impactado de uma forma diferente. Então é necessário trazer. Então a gente montou um time que a gente está extremamente orgulhoso do time que a gente montou. Então, Mayara, você faz parte disso, o Lauro faz parte disso, o Luiz já é de casa há anos, mas outros que vieram junto são responsáveis agora para traduzir isso de como que isso vai impactar a vida do mineiro. Então, aquela pessoa que nos ouve agora, que tem uma venda, que tem um bar, que tem um restaurante, ou que atua no mercado financeiro, a gente quer se tornar o porta-voz das notícias com uma franqueza de opinião. É uma das coisas que a gente acha muito importante, por exemplo, a gente não tem grupo político na editoria, na rede 98, no nosso grupo. Então, de fato, a gente é agnóstico politicamente, no sentido de falar literalmente aquilo que a gente acredita que é o melhor para o nosso Estado. A gente não tem que dar satisfação a ninguém nesse sentido. No caso, a gente tem isenção, a gente tem neutralidade, a gente tem uma visão que é Minas Gerais competindo com o resto do Brasil e mostrando seu diferencial também para o mundo inteiro ver. Então, se a gente conseguir traduzir isso para o mineiro de uma forma mais clara, eu acredito que a gente vai conseguir fazer o Estado ser ainda mais eficiente. Uma coisa interessante é o traduzir para o mineiro de forma mais clara. Mais cedo eu falei, numa das milhares de entrevistas que eu dei hoje aqui, para nós e para fora, a notícia ela é um commodity, né, Rodrigo? Ninguém é dono da notícia e a gente tem que agir com a responsabilidade de entender isso. Então eu falei exatamente isso. Não é a gente ter propriedade sobre a notícia, mas sobre a forma que a gente quer contar essa notícia. Eu ia falar exatamente sobre isso. Eu acho que você pode falar um pouquinho sobre isso, Rodrigo, que é a linguagem da 98 News, que é uma linguagem muito diferente. Eu estava até comentando com o Luiz que eu estou reaprendendo a fazer jornalismo. Porque, às vezes, a sensação que eu tenho assim, é que a gente faz notícia para outros jornalistas e não para o nosso ouvinte. E a 98 News vem para poder transformar isso. O que a gente quer é que o ouvinte escute o que a gente está falando, compreenda e, a partir daí, tome suas decisões. Né? Existe uma máxima na Rede 98 que a gente fala o seguinte: não se leve tão a sério. Então, a gente não se leva muito a sério. Quando a gente fala sobre isso, não é no sentido da gente não se valorizar, mas no sentido de você ter a humildade de entender
que a sua linguagem ela não precisa ser rebuscada para você se mostrar uma pessoa inteligente. Você não precisa falar de tecniquez para poder se apresentar como alguém capaz de estar dando aquela opinião. E a gente busca traduzir isso para o nosso comunicador de uma forma muito clara. A sua informação é para todos. A obrigatoriedade dela não é impressionar ninguém, e sim se fazer entendido. Então, quando a gente montou, desde dos comunicadores que estão aqui, aos colunistas, a nossa orientação sempre foi essa. Eu não estou falando para um público específico, a gente entende que o rádio ele é companheiro. Então, literalmente uma conversa de bar que a gente tem entre vocês, ocorre isso normalmente, vocês têm uma liberdade, uma leveza para que seja agradável para quem está ouvindo do outro lado e se sentir à mesa com vocês, mas, ao mesmo tempo, vocês têm uma bagagem, e as pessoas que estão assistindo ou ouvindo a gente não imaginam a bagagem que tem por trás de apuração, de responsabilidade, o próprio currículo de cada um de vocês tem um histórico que os validam a estar sentado a dar aquela opinião. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, mas a gente acredita que a comunicação hoje ela precisa ser mais informalizada, mais leve, mais agradável e menos engessada, mais, sabe, assim, com um sotaque daquela, como se você sentasse e virasse um personagem.